Olá, e sejam todos muito bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui neste canal e a mais um vídeo do nosso quadro de Costure Comigo. Estão saindo muitos costuras comigo aqui, porque é o que tá rolando por aqui neste canal nos últimos dias, nas últimas semanas. Hoje, assim, hoje eu tenho basicamente esta tarde e noite para fazer um vestido para usar amanhã. O evento foi decidido ontem. E aí, ontem eu já queria ter começado, mas eu não tinha o tecido ainda, e ninguém aqui perto de mim tinha o tecido. Eu também não tinha decidido muito bem que tipo de vestido eu faria, passei muito tempo pensando no que seria. E hoje eu consegui, ontem eu decidi o modelo, ontem à noite, e hoje já fui atrás de comprar o tecido. E a gente vai ter esse momento aqui pra fazer essa roupa. Fui comprar o tecido aqui mesmo, na minha cidade, e olha, minha filha, caro não, além. Então, deixa um like aqui, já pra me ajudar a pagar o tecido desse vestido que nós vamos fazer hoje. Por favor, um beijo, obrigada. A lojinha de tecido que eu fui comprar o meu tecido é essa daqui. Ela quase não tem mais tecido, porque ela já é uma senhorinha bem idosinha. Então, ela tem alguns tecidos no rolo, outros ela compra na própria loja o pedaço, e aí vem vender aqui de tecidos variados, ó. Tipo aqui, que são vários pedaços de vários tecidos. Tem uns tecidos bonitos, menina, mas assim, ó, tudo na casa dos R$ 50 o metro. Esse primeiro preto aqui, que parece um azul, mas era preto, foi uma das minhas primeiras opções, mas aí depois ela me mostrou o crepe e a alfaiataria. Então, eu achei que o crepe e a alfaiataria ia dar uma sustentabilidade, uma estrutura melhor pro que eu tava querendo. Então, ó, aqui eu ajudando ela a cortar o meu metro. E eu comprei 1,10 m. Então, como você viu, comprei 1,10 m de crepe alfaiataria. Era o que tinha lá que dava mais certo para fazer esse tipo de vestido que eu tava querendo para esse evento. Vai ser um show daqueles que a gente vai para mesas, então eu imagino que seja uma coisa mais arrumada, principalmente aqui na minha região, que as pessoas se arrumam muito. Eu até acho assim que há um certo exagero, entendeu? Mas também não vou ficar por baixo, então vou ter que ir arrumada também. Venha comigo, minha amiga. É basicamente isso aqui. Esse aqui é o crepe alfaiataria. Tinha aquele crepe Valentino também, mas ia ficar muito fino pro meu vestido e ele era do mesmo preço desse crepe alfaiataria, absurdamente caro. Eu paguei R$ 50 em 1,10 m, tá? De crepe alfaiataria. E eu sei que ele tem um costume de ser mais barato. Embora esse aqui seja um crepe alfaiataria bom. Mas enfim, né? Fase superada. Se você rir do meu desenho, vai dar ruim pra você. Então não dê risada. Eu fiz duas opções, tá? De cabeça. Mais ou menos de cabeça. Porque esse aqui eu já tinha feito um mais ou menos parecido com esse. Que foi o que eu usei. Um que é estampadinho. Que eu não queria que ele fosse do jeito que ele ficou. Mas eu acabei gostando. E aí eu peguei mais ou menos a referência dele e fiz mesmo com essa saia mais lápis. E aqui é um midi que vai até o meio da canela, com esse bustozinho aqui e tal, que a gente já fez todo o passo a passo dele aqui no canal. Passo a passo assim, né? Quando eu tô inventando, não é muito bem um tutorial, é mais compartilhando com vocês a minha experiência. E fiz também esta opção, que eu tô querendo fazer mais esse aqui do que aquele outro, porque eu acho que esse aqui vai ser mais rápido e mais prático pra fazer. Ele vem também com essa saia mais lápis, aqui no meio da canela. E ele tem essa frentezinha aqui, que a gente chama de frente única, né? Que tem isso daqui. E o diferencial desse, para ele ficar um pouco mais arrumado, mais alfaiataria, eu pensei em colocar essas costuras aqui. Eu não sei se eu acerto para fazer sem ter necessariamente o moldezinho dela, fazendo com aquela técnica da fita crepe e tudo mais. E coloquei também essa opção aqui dessa flor que eu vou fazer para fazer um teste, né? Se fica bonito, se não fica. É opcional para eu colocar e para eu tirar. Eu acho que essa flor dá um ar bem arrumado para esse tipo de vestido. Então eu tô com a tendência a querer fazer esse aqui mesmo. Eu sei que você aí que tá me assistindo não tem absolutamente nada a ver com o que eu passo aqui de calor, de movimentação. Eu sei que você não tem. Mas é porque tem dias que aqui tem sido muito difíceis por causa da temperatura. São 1h01 da tarde e tá fazendo 37 graus. E geralmente a partir dessa hora é quando começa a esquentar mais. E tem horas que eu fico tão agoniada, tão fadigada, que eu me estresso e paro de mostrar coisas que seriam até interessantes mostrar. Eu me esforço muito, porque é com muito carinho que eu compartilho com vocês todos as aventuras aqui de criando peças. Mas assim, eu peço já a compreensão de você que tá me assistindo para isso, tá? É 1 da tarde, são 37 graus que está fazendo e a tendência é aumentar. Então, é isso. E estudando aqui as minhas possibilidades, esse daqui é o melhor molde que eu vou ter para fazer esse vestido. Eu espero que eu tenha dobrado tudo certo. Porque você lembra que esse aqui, eu nem queria que ele fosse assim? Eu não queria que ele fosse desse jeito, mas ele acabou ficando com essa saia mais lápis. Ele dá uma aberturinha aqui no final, mas aí eu dobrei essa abertura dele pra tirar e fazer mais retinho aqui, já que essa minha vai ser mais
no lápis mesmo. Então eu vou fazer todo esse contorno aqui, vou recortar tal, tal, tal. E aí aqui eu venho fechando. O tecido tá dobrado na orelha e não tô tendo assim muito tempo para pensar não, queridas. É cortar mesmo. Vou deixar ele um pouquinho mais aberto, não sei se você tá vendo aqui, nessa parte de cima. Mas eu vou deixar aqui um pouquinho mais largo, tanto porque muda de um tecido para outro, quanto porque eu vou fazer as pences na parte da frente. Aquelas pencezinhas de ajuste. Eu sei também que preto não é a melhor cor de se ver, mas eu cortei a parte, aqui em cima tá a parte da frente, aqui embaixo tá a parte das costas, e aqui eu já abri, porque vai o zíper. E também deixei um pouquinho, tipo 2 dedinhos maior a parte das costas, porque o zíper, né, leva um pouco de tecido e tal, tem pences, nananã. E aí tá assim, parte da frente das costas da saia está cortada. Qualquer coisa dando errado aqui, que eu achei que ficou muito pouco para fazer a parte do corpinho, nós temos uma saia. Agora você vai olhar pra mim e vai ter certeza que, tipo assim, nossa, essa garota é bem doida. Mas deixa eu te dizer, eu não estava encontrando nada meu aqui que ficasse tão bonzinho pra eu tirar essa parte de cima do meu corpinho. O que que eu fiz? Peguei a parte da saia que eu tinha cortado, coloquei no meu corpo e medi até aqui, mais ou menos, onde começa o meu pescoço. Até aqui, né, que foi onde vai começar a sair que eu medi em mim. Então deu 29 centímetros. E eu fiquei, tá, eu vou passar isso tudo pro meu papel craft e vou fazer algumas anotações. Daqui, que é o meu meio, o meio de mim, sabe? A minha metade da minha circunferência. Pra cá, deu 24. Mais ou menos, é tudo aproximado. É tudo aproximado, tá, gente? Tudo aproximado. Aproximei pra 24. E daqui pra cá, a altura que vai ficar essa partezinha aqui, 16. Tudo fui medindo em mim com a fita métrica. E aqui eu encontrei o meu, né, busto, o meio do meu busto. Aqui deu, daqui pra cá, deu 11 centímetros. E daqui pra cá deu 16. Tudo fiz usando a fita métrica em mim. E aí, isso aqui, ó, eu fiz a mão livre. Esse daqui pra cá eu apenas uni, que é essa marcação que eu tinha feito em mim e essa que eu também tinha feito em mim. Então eu uni isso aqui pra ficar esse centrinho do desenho que eu mostrei pra vocês. E eu vou recortar isso daqui e também vou aumentar a margem de costurazinha daqui, né? Porque tá sem. Eu vou recortar aqui e aí quando eu for passar pro papel, eu passo com a margem de costura de 1 centímetro pra cada lado. Vai dar certo? Eu espero que sim, porque eu não tô com muita opção, não. Oi, vem que eu vou te mostrar como eu tirei as medidas. Eu peguei a fita métrica e coloquei, ó, aqui onde começa meu pescoço, deixando 1 centímetrozinho pra cima. E aqui onde eu tinha marcado que ia ser, onde ia ficar minha saia, também deixei 1 centímetrozinho, que são para as margens de costura. Desse mesmo lugar eu marquei com o dedo e vim trazendo aqui pra minha lateral, onde dava bem o meio da minha cintura, né, bem a minha metade, que era também a medida que eu ia pegar e anotar. Depois peguei mais essa medida para decidir a distância ali da lateral. E depois mais essa medida do meu centro para o centro do busto também, para definir onde ia o recorte da modelagem. Eu não terei tempo de testar a modelagem, então já coloquei o meu molde aqui em cima do tecido. E vou deixar uma margem aqui deste lado e aqui em cima. Cortei costas por um molde muito antigo que eu tenho, já mostrei. Falei pra vocês como que eu fiz ele, expliquei direitinho, tal, as medidas. E eu guardo e uso sempre que eu preciso. E sempre que eu vou fazer esse tipo de modelo assim, dá certo. Então eu já cortei os dois ladinhos aqui. Agora eu tô estudando o que sobrou do tecido pra ver se vai dar pra fazer tudo forradinho. Se não der, a gente vai fazer só os revés. Não sei qual é o plural, mas vou fazer só isso aí, ó. Pra fazer acabamentozinho, tanto na parte da frente quanto na parte das costas. E é que eu falei, às vezes eu me aperreio por causa do calor e vou fazendo as coisas sem mostrar pra vocês. Acabei que eu já fechei essa parte da frente, ó. Eu tava tentando saber também se ia dar certo, se tava dando certo. E aí eu fechei e tá dando tudo certo. Como eu imaginei, desse tecido não vai dar pra eu forrar. Eu vou ver se eu encontro aqui nas minhas coisas algum tecido que dê pra fazer um forrozinho pra isso aqui, porque fica mais bonito, né, menina? Fica aquela coisa mais bem feita. Mas se não der também, sem problemas. Acho que essa saia tá muito grande. Mas enfim, peguei a parte aqui da frente, encontrei o meio. E aí, do meio, eu fiz os piquezinhos pra gente poder fazer as pences, né? De 3 centímetros. Aqui tem um e meio, aqui tem um e meio. Então, eu marco assim pra eu ter uma noção. Então, já vou começar a fazer essas pences pra adiantar aqui a saia e deixar ela basicamente pronta pra quando eu resolver ali a parte do corpinho. Cortei a rebarbazinha pra cá, como não vai ser forrada, eu cortei este revel. Cortei esse revelzinho
pra colocar aqui, eu vou passar uma costura nele aqui em cima. E o zíper vai aqui. E eu vou ter que sair pra comprar zíper. Aham. Não tem o zíper preto aqui, e esse é de 30 centímetros, então tem que comprar. Mais updates, costurei a partezinha aqui que eu falei pra você, né, do revel, aqui nessa parte de cima, que é a das costas, e já uni a parte das costas aqui. Fiz a pence e agora eu vou colocar o zíper. Daqui como é que eu fiz? Eu coloco direito com direito do meu tecido, com direito do zíper, e aqui nesta lateral eu fiz um pesponto, uma costura à mão. E aí, quando a gente virar... E depois eu venho e formalizo essa costura aqui na máquina. E quando eu virar assim, ó, tá vendo? Aqui vai estar uma costura limpa, não vai ter costura aparente. E fica como se o zíper fosse embutidinho. E aí eu venho e depois faço isso aqui desse lado assim também, ó. Eu viro aqui, prendo eles aqui assim, ó, com costura à mão e depois oficializo na máquina. Resultado da primeira parte, olha como fica lindo! Fica aparecendo apenas o dentezinho do zíper, ó, subindo tudo bonitinho. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado também. E pra colocar o zíper, eu uso o calcadorzinho de zíper que já veio aqui na minha máquina, que é a Singer M2505, caso você seja novo ou nova aqui no canal e nunca tenha me visto falar sobre ela. Mas tem muito vídeo aqui no canal que eu conto todas as minhas experiências, tudo que acontece de positivo, de negativo também. Depois de concluir essa fase de fechar o zíper, fechar assim, né? Costurar desse lado e desse lado também. Agora eu venho e uno aqui as partes pelo lado de dentro. Eu coloco essa rebarbazinha do zíper, que foi a que eu não costurei pra fora. E aí eu desço passando uma costura aqui, ó, bem o mais rente de onde a costura do zíper veio, que é bem aqui no caso. Aí eu venho, desço e costuro até aqui embaixo, tá? Então, a parte das costas vai estar pronta a partir desse momento aqui. E depois eu vou finalizar os detalhes que ficaram aqui na parte da frente, ó, de fazer acabamento aqui, de fazer as alças que ainda não fiz também. Essa parte superior aqui do zíper, ó, tá vendo que eu costurei junto com esse revel que eu tinha colocado. Que aqui eu vou dobrar ele assim, ó. Quando eu dobrar aqui o revel pra dar o acabamento, eu aproveito e dobro o zíper também. Prendi aqui rapidinho com alfinete só pra você entender. E aí, ele já fica, ó, com esse acabamento bem bonitinho. E aqui a gente vai prender ele, você tá entendendo? Aqui atrás ele fica presinho, todo costuradinho. E na frente ele fica com esse acabamento aqui, ó. Tá vendo aqui? A gente dobra também essa rebarbazinha. Dobra aqui, assim. E passa a costura. E ele fica com esse acabamento bem limpo. Eu gosto bastante. Pra cá, pra frente, eu fiz um acabamento assim. Cortei uma tirinha reta pra cá e outra pra cá. E vou fazer a união delas... Ah, tá uma mosca só passando aqui na frente. E vou fazer a união delas na máquina, tipo, aqui assim. Pra virar um revelzinho bem justinho, pra não dar erro. Eu só quero dizer que eu já estava bem desanimada com esse vestido, tá? Assim, porque a máquina, você lembra que ela tá com aquele probleminha de estourar a linha? Até que não tá estourando tanto assim, mas tá pulando ponto também. Mesmo com crepe e alfaiataria, que é esse tecido aqui. E aí eu tava triste, tava muito quente, eu tava suada, eu tava todo tempo, eu vou desistir. Eu não vou terminar esse vestido, eu não vou terminar esse vestido. Mas aí eu fiz a primeira prova. E pasme, ele está incrivelmente incrível. Acertei a modelagem do corpinho, acertei a modelagem da saia. A única coisa que eu vou precisar fazer aqui é ajustar. Então, a mosca tá rodando. Gente, tá com muita mosca aqui na minha região. Em todo lugar tá cheio de mosca. Enfim. O que eu vou precisar fazer aqui são pequenos ajustes. Você tá vendo que tá um pouquinho frouxo? Até lá embaixo também tá um pouquinho frouxo, ó. E a única coisa que eu vou precisar fazer é um ajustezinho aqui, embaixo da axila. E esse ajustezinho aqui, sabe? É uma costurinha de nada. Ajustando ele, porque ele ficou um pouco solto. E essa costura vai estar lá embaixo também. Atrás, tá assim, já comecei a medir um pouquinho assim as alças. Eu não sei se dá pra você ver, mas acho que dá. É isso. Resultado oficial do nosso vestido. E aqui eu tô deixando, passando pra vocês um pouquinho mais distante, assim, pra você ver o comprimento e o caimento dele no meu corpo.
Eu amei demais. Achei que ficou muito bem assentado, sabe? E agora aqui na parte mais de cima, pra você ver como ficou ajustadinho, fiz a modelagem lá do zero, como você viu, muito com base em vozes da minha cabeça. O corpinho ficou muito bom. Eu tomo esse cuidado aqui para as pences ficarem sempre no mesmo lugar, as do corpinho e as da saia também. Não mostrei tanto detalhe, porque como eu expliquei pra vocês no começo do vídeo, aconteceu realmente o que eu imaginei que aconteceria. Muito calor, muita exaustão, tanto física quanto mental. Então acaba que não fica muito simpatia pra gente gravar, explicar e mostrar as coisas. Mas muitos desses detalhes já tem em outros vídeos, em outros modelos de roupa também, já tudo aqui no canal. Então obrigada pela sua companhia, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!